E dali também? Brincadeira. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Isso, deu para despertar, né? Esse troca de microfone foi uma benção. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos abrir a palavra de Deus, uma palavra conhecidíssima da igreja, que é João, capítulo 11. Nós vamos ler de 1 a 45. Um pouco longa, mas vale a pena. Palavra bem conhecida da igreja. Eu espero que seja, né, de muitos. Amém? Eu vou ler, e logo depois que eu terminar de ler, o pastor Afrânio vai orar. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Ela: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou a Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto,
tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus. Perdão, até o 45. Pode orar. A tua palavra nos foi dita, que o Senhor possa capacitar agora a tua serva, que o teu Espírito Santo a unja, a capacite, para que ela seja usada como o Senhor já determinou em seu coração. Obrigado agora como igreja que possamos nos focar atentamente, Pai, na tua palavra e postar, entender o nosso espírito, o nosso entendimento, para ouvir a tua palavra. E desde já te agradecemos por tudo quanto o Senhor fará, mediante a exposição da sua gloriosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, todos nós conhecemos, eu li logo de uma vez, para a gente não se deter na leitura em si. Todos nós conhecemos esses versículos maravilhosos, do milagre maravilhoso do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Algo tremendo que Ele realizou naquele tempo e que muitos deixam para aquele tempo, como se Deus não realizasse milagres hoje, né? Deus realiza milagres hoje, basta nós crermos. Ele falou para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Nós temos que crer somente. Seja qual for o impossível de Deus para as nossas vidas. E aqui nós vemos, primeiramente, que ele fala que Lázaro estava enfermo lá em Betânia. Marta e Maria mandaram chamar Jesus. E a gente vê aqui, eu queria me focar em Marta e Maria principalmente, nesses dois personagens da Bíblia, que são tremendos para a nossa vida. Nós aprendemos muito. O Senhor fala que nós aprendemos com os fatos, com as atitudes dos grandes homens de Deus, das mulheres de Deus na Bíblia, né? Nós vemos aqui, quando Maria estava aos pés de Jesus e Marta estava atarefada, querendo servir. Servir é bom, mas há tempo para tudo debaixo do sol. Amém? Então, naquele momento, era o momento de ouvir a palavra de Deus, e Maria estava ali. Jesus mesmo falou: olha, quando Marta, manda minha irmã vir aqui, olha, essa parte é a melhor, eu não vou tirar dela. Então, Marta não queria naquele momento aquela parte, né, de ouvir a palavra de Deus, se deteve nos seus afazeres. Só para dar um foco de Marta e Maria, que é mais nelas em si também que eu quero focar. E a gente vê aqui Maria. Nesse momento aqui, ele fala de Maria, que é aquela mulher que se derramou aos pés do Senhor, que jogou o bálsamo, que chorou, que enxugou, não sendo aquela mesma mulher que já foi pregada aqui várias vezes. São dois momentos distintos. Mas Maria também fez isso com o Senhor, né? Se você for, acho que no capítulo 12, você lê que fala que eles estavam na casa, não era naquela outra casa. Eles estavam na casa deles, quando ela chegou e fez tudo isso, quando Judas falou assim: não era melhor pegar esse bálsamo e dar aos pobres? O Senhor falou: olha, os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Eu vou morrer. Ela já está fazendo isso para a minha morte. Já como se estivesse embalsamando o corpo dele com aquele unguento maravilhoso. Então, aqui ele fala, ele menciona esse momento de Maria. E aqui, no decorrer, a gente vê que quando Lázaro ficou enfermo, e a enfermidade dele era muito grave, por que eles não iam mandar chamar Jesus para uma enfermidade qualquer, uma febre, uma gripe ou qualquer coisa? Eles mandaram chamar Jesus porque a enfermidade era gravíssima. Era algo que eles não conseguiam curar, nem os médicos, nada. Então eles mandaram chamar Jesus naquele momento. E se foram... mandaram, como é que se diz? Um mensageiro, né? Um mensageiro onde Jesus estava. E aqui fala a distância, é como se fosse um dia de viagem. Para ele chegar com Jesus, passou-se um dia, eram mais ou menos 32 estádios, negócio assim, mais ou menos isso aí. E ele, quase um dia de viagem, para chegar onde Jesus estava, encontrar Jesus e falar: olha, a Marta e Maria pedem para te avisar que Lázaro está enfermo, que é para tu voltares, aquele a quem amas, né?
aquele apelo maravilhoso, aquele a quem amas está enfermo. Jesus fala para ele assim, olha, manda dizer para elas que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E assim ele foi. Agora você imagina, a gente sempre imagina algumas situações. A gente vê que lá ele tinha uma afinidade com Lázaro, Marta e Maria. Eles eram amigos, eles tinham intimidade. Eles eram amigos. Tanto que ele fala, aquele a quem amas está enfermo. Porque eles tinham essa intimidade. Eles tinham um relacionamento de amizade, maravilhoso. Por isso mandaram chamar Jesus. Agora você imagina, os discípulos, eles sabiam que Jesus tinha essa amizade. Que eles eram amigos, que ele era amigo de Lázaro, de Marta e de Maria. Imagina o coração dos discípulos nessa hora também. Se a gente for analisar, os discípulos, poxa, ele é amigo de Lázaro, amigo de Marta e amigo de Maria. E ele está enfermo e deve ser grave. Para mandarem um mensageiro deve ser grave. Ele, sendo amigo, falou assim, não vou agora não. Imagina assim, meu Deus do céu, nós somos seus discípulos, nós estamos aqui com ele. E fizeram um pedido para Deus, para Jesus, ir lá para resolver essa causa. E Jesus falou assim, não, pode voltar, essa enfermidade não é para a morte, vai dar tudo certo, pode voltar, que ele não vai morrer não. Não é para a morte, não é para a morte. Aquilo no coração dos discípulos, daqueles que seguem a Jesus, para assim, poxa, parece que Jesus assim, não tem um zelo pelos seus amigos. Por aqueles a quem ama, aqueles a quem tem afinidade. Ainda se demorou para ir lá. Agora, no tempo que o rapaz voltou, o mensageiro volta. Quando ele chega para avisar para Marta e para Maria que Jesus tinha falado isso, que não era para a morte. Olha que situação incrível. Quando ele chega lá para falar, olha, Jesus mandou dizer que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Quando ele chega para falar isso, o que acontece? Lázaro já morreu. Olha a cabeça desse povo que segue a Deus, que segue Jesus naquele momento. Como é que Jesus falou que não é para a morte? Manda dizer que não é para a morte, eu chego aqui, Lázaro está morto. E eu vou dar dou o recado para Marta e Maria, já com o irmão dela, o irmão morto, o irmão delas, falando assim, olha, Jesus manda dizer que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Mas Lázaro já estava morto. Existem situações que acontecem na nossa vida que nós não entendemos. Mas ele não é Deus, o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. Ele fala que tudo que eu pedir, se eu estiver na palavra dele e ele estiver em mim, ele não vai fazer. Como é que isso aconteceu comigo? Como é que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Jesus falando que ele é comigo e jamais me abandonará. Ele é fiel até o fim. Se eu confiar, ele vai realizar. Crê somente, eu creio. E por que isso veio de encontro à minha vida? Como elas. Lázaro era o arrimo da família, era o homem da família. Não é para a morte, mas ele morreu, não estou entendendo. Que situação. Quantos ali não pensaram, olha, Jesus mandou dizer que não era para a morte. Está aí o profeta, está aí o que se diz Deus, dizendo que não é para a morte e o homem está morto. Olha, parece uma contradição louca. O homem que se diz Deus não vai saber que o cara está morto e diz que não é para a morte e o cara morreu? É uma situação que muitas vezes acontece na nossa vida, parece que coisas morreram, que não tem mais jeito, e a gente fala, mas eu sou servo de Deus, como é que aconteceu isso? Pense em Jó, servo de Deus, que se desviava do mal. Quantos sonhos morreram ali? Projetos com seus filhos, com a sua esposa, com a sua casa, com tudo, morreu. Parece, meu Deus, eu sempre servi a Deus, dedicava a minha vida a Deus, até pelos pecados dos meus filhos eu fazia isso, tudo ali derrubado, caído, parecia que não tinha mais jeito. Assim foi com Marta e Maria. Ali parecia que tinha acabado, que não tinha mais jeito, e é uma aparente contradição do próprio Deus, que se dizia Deus, dizendo que não era para a morte e ele já estava morto. Vamos sepultar, porque está morto. E acontece essa situação. E eles vão
para aquela cidade, ainda se demora 2 dias lá na cidade onde eles estavam, os discípulos de Jesus, demoram 2 dias ainda, e era 1 dia de viagem. Por isso ele chega, tem 4 dias que Lázaro já tinha morrido, já estava enterrado. Por isso, 4 dias. Então Jesus chega. O que eu acho interessante, nesse momento que Jesus está chegando, Jesus ainda não chegou no lugar, na aldeia onde ele deveria entrar, onde Lázaro estava, onde Marta e Maria estavam. Nós lemos aqui, amém? Todo mundo lembra da leitura? Amém. Então, Jesus estava chegando naquele lugar. E a palavra de Deus fala que Marta ouviu que Jesus estava chegando. Elas estavam lamentando, né? Elas estavam naquele momento, e ela se levantou e saiu ao encontro de Jesus. E ela fala o seguinte, no 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Agora eu vou entrar num momento, irmãos, que vocês lembram daquela pizza que o Afronho sempre coloca aqui, dos vários ângulos da palavra de Deus? Quantos lembram disso? Tem uma ótica daqui, tem uma ótica daqui, tem uma ótica daqui. São vários momentos, vários ângulos da palavra. A palavra é inesgotável. De um versículo, eu posso tirar vários ângulos para aquele mesmo versículo, porque a palavra de Deus ela é mais profunda do que o mar. Tem mais areia do que a areia da praia. É incontável, é inesgotável, de várias maneiras. Eu quero entrar aqui. Em nenhum momento eu vou contradizer nenhum tipo de pregação, porque, como eu falei, existem vários ângulos da palavra de Deus. Eu mesmo já preguei outro ângulo de Marta e Maria. E agora eu vou pregar um outro ângulo que, eu lendo a palavra de Deus, Deus falou muito comigo, muito comigo. Esse outro ângulo, assim, que eu creio que já pregaram, que já tiveram outras pregações com relação a isso. Mas aqui eu entro num outro ângulo da palavra de Deus, que é de Marta e de Maria. Marta, nesse momento, ela se levanta e vai ao encontro de Jesus antes dele entrar na aldeia. Ele não tinha entrado ainda. Mas ele falou que ele ia vir. É para a glória de Deus. Então ele estava vindo. Esse era o recado. E Marta vai ao encontro do Senhor. E quando Marta se encontra com Jesus, ela fala, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, onde ele está, ele para. Ele parou naquele lugar. Quando ela foi ao encontro dele, ele parou. E eles tiveram um diálogo. Ela fala, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. E ela fala, eu sei que ele há de ressurgir no último dia. Aí ele fala, na ressurreição, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Ela, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Olha que coisa interessante. Marta se levantou e foi ao encontro de Cristo. E quando eles se encontram, ele para naquele lugar, fora da aldeia. Eles não tinham entrado na aldeia ainda. Ele encontra e fala, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu também sei que ele há de ressurgir. E ela começa um diálogo com Jesus. Marta, ela cria no Senhor. Ela acreditava no Senhor. Ela cria que ele era o Cristo, como ela mesma falou, eu creio e tenho crido que tu és o Cristo. Ela cria. Mas nós vamos chegar num ponto interessante de Marta. E depois desse diálogo, você lê aqui, como nós lemos aqui, eu tenho crido que tu és o Cristo, tal, tal, tal. Ela fala para ele. Aí, manda chamar a irmã. Marta sai da onde ela estava com Cristo e vai chamar Maria. Que está onde? Ainda prostrada, lá na casa, ainda chorando naquele lugar. E ela vai e fala, bem baixinho, porque a palavra de Deus fala que os judeus não sabiam para onde ela estava indo. Então ela fala no ouvido. Fala,
o mestre te chama. Na hora, Maria se levantou e foi ao encontro de Cristo. Nós lemos aqui, aonde? Fora da aldeia. Jesus não tinha entrado na aldeia ainda. Agora, o que Maria fala para Jesus? No 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O que ela falou? A mesma coisa que Marta. Leia o 21, o 32 e o 21. O 32 nós acabamos de ler. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. No 21, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Eles falaram a mesma coisa. A mesma coisa Marta e Maria falaram. A mesma coisa. Mas olha que coisa interessante aqui. 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Olha que coisa interessante, comoveu-se. Olha o que ele pergunta: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Vocês conseguem ver a diferença? Marta, quando chegou com Jesus, falou: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei, Senhor. Ela fez uma argumentação com o Senhor. Ela estava ali questionando Jesus, Senhor, como se fosse uma cobrança. Maria, quando encontrou com Jesus, ela se lançou aos seus pés e falou a mesma frase: se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ela falou a mesma frase em adoração. Ela se lançou aos seus pés e adorou a Deus, não questionando a atitude de Deus, do Jesus Cristo. Mas ela adorou a Deus naquele momento, ao ponto do Senhor sentir a dor dela. Tanto que a palavra de Deus fala que ele se comoveu. Ele se comoveu. E logo depois ele fala: Jesus chorou. O Senhor, irmãos, ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Nós sabemos que ele não chorou porque Lázaro estava morto. Nós sabemos disso. Ele chorou no outro ângulo, que como eu falei aqui, há vários ângulos. Ele chorou porque ele viu aquele povo estava comovido. Maria estava comovida. Marta naquele momento estava comovida. A família deles as famílias estavam comovidas ali. Os judeus estavam comovidos ali. As pessoas estavam chorando a morte de Lázaro, que era um homem bom, um homem reto diante de Deus. Senão Jesus não ia lá ressuscitá-lo. Então ele se comoveu com as pessoas. O Senhor sente a nossa dor. Às vezes a gente pensa que o Senhor está lá, imune. Ah, Deus é Deus, então ele não sabe o que é. Ele passou por tudo isso. Ele veio aqui a esse mundo para nós chorarmos com os que choram. Ele fez isso, ele chorou com os que choram. O Senhor lá no céu, não é que o choro dele é igual ao nosso, mas ele se comove com a nossa adoração. Ele se comoveu com a adoração de Maria naquele momento, que falou a mesma coisa que Marta, mas de ângulos diferentes. Em adoração, prostrada aos pés do Senhor, lançada aos pés do Senhor. Essa foi a diferença. E Maria, quando se levantou para ter com Jesus, a palavra de Deus fala que os judeus a seguiram. A seguiram. Olha que interessante. Algo desastroso aconteceu naquela família. Quando Marta foi ao encontro de Jesus, ninguém foi. Ninguém correu atrás dela. Mas quando Maria se levantou e saiu correndo, todos saíram correndo. Mesmo por um motivo que eles não achavam que era. Será que as pessoas têm corrido atrás de nós, pelas nossas atitudes, para vir ao encontro do Senhor? Será que as nossas atitudes têm feito as pessoas correrem atrás de Deus? Será que nós temos adorado na hora da tribulação ou nós temos questionado Deus na hora da tribulação? Que é uma diferença, como nós lemos aqui. Quando Marta questionou e quando Maria adorou com a mesma pergunta.
Há uma diferença muito grande. Em meio à luta, em meio à tribulação, será que nós temos questionado Deus ou nós temos adorado a Deus? O que nós temos feito na presença do Senhor? Nós temos que entender uma coisa, que o relógio de Deus não é o nosso relógio. Que o momento de Deus não é o nosso momento. Mas por mais que pareça impossível, quem é que vai pensar que alguém vai ressuscitar depois de 4 dias? Nós sabemos que existe uma doença que a pessoa fica 3 dias morta. É uma doença rara, mas existe. Por isso, pessoas que têm esse tipo de... já foi detectado, elas têm que usar uma identificação. Somente antigamente eles faziam muito isso. Às vezes enterravam 3 dias depois, porque depois de 3 dias muitos voltavam à vida. E quando muitas vezes iam exumar o corpo, existiam pessoas que tinham arranhado, morreram asfixiadas lá embaixo porque acordaram lá embaixo. 4 dias, não existia ninguém que tinha ressuscitado 4 dias depois. E cheirando mal, né? Como o pastor falou aqui, cheirando mal. Então, muitas vezes parece que os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que nós almejamos tanto, parece que morreu. Parece, Deus, por que eu espero tanto isso de Ti, Senhor? Eu clamo tanto a Ti por isso, Pai. Eu oro todos os dias. Eu clamo a Ti, mas parece tão demorado. E o Senhor ainda fala assim, ainda vou ficar 2 dias aqui. Esses 2 dias podem ser 2 anos, pode ser 20 anos, não sei. Pode ser 2 horas. Mas uma coisa é certa, Ele vai ressuscitar o morto. E muitas vezes nós deixamos de crer. Como elas aqui, se a gente fosse analisar, são 2 crentes, 2 adoradoras de Deus. Não desmereço a adoração de Marta. Ela estava na igreja, ela era amada por Deus, a palavra de Deus que Ele amava elas. Mas ela perdia visão, religiosidade. Religiosidade. Marta desde lá mostrava a sua religiosidade, fazendo as coisas e não se prostra. Irmão, deixa tudo aí, eu quero a palavra. Depois, nem que eu lave a louça de madrugada, mas eu quero ouvir o que Deus tem para mim. Aqui saiu, Jesus falou que vinha. Se a atitude delas de crer seria, o Senhor falou que é para a glória, Ele não ia morrer? Não enterra não. Não enterra não, porque o Senhor falou que Ele não ia morrer, é para a glória dEle. Vamos esperar Jesus chegar, porque Ele disse isso, que não ia morrer. Então, vamos esperar Jesus chegar. Mesmo que vai ficar fedendo, mas nós vamos esperar. A gente fala assim, parece porque a gente já sabe o que aconteceu, né? Mas, na realidade, quantas vezes o Senhor fala, o Senhor tem promessa para as nossas vidas. Tem promessa para as nossas vidas, Senhor. Eu vou realizar. A teu familiar vai se converter, teu pai vai se converter, tua mãe vai se converter, teu filho vai se converter, vai acontecer um milagre, vai acontecer isso. Deus tem falado para a gente, vai acontecer. Aí nós, crentes, na igreja, ouvindo a palavra de Deus, está demorando, enterra, bota a pedra. Vou botar a pedra, não, Senhor. Puxa, meu pai está demorando muito. Minha mãe está demorando. Ixi, não se converte não. Meu filho está longe. Vou lá e boto uma pedra. Enterro aquele sonho. Enterro aquela promessa de Deus para a minha vida. E boto uma pedra enorme na frente daquele sonho. Daquela promessa que Deus fez para mim. Eu coloco. Ninguém vai colocar. Não é o diabo que vai colocar. Eu coloco. Marta e Maria mandaram enterrar Lázaro. Mandaram. Senão não tinha enterrado. Não, Jesus falou que é para a glória dele, que ele não ia morrer. Não vou enterrar. Mas foram e enterraram Lázaro. Colocaram lá na gruta e botaram uma grande pedra na frente. Nós fazemos isso muitas vezes com Deus. Deus já deu a promessa, já profetizou para a nossa vida. E nós pegamos aquela promessa, colocamos numa gruta e botamos a incredulidade. A pedra da incredulidade enorme na frente das promessas de Deus. Para cada uma de nós. Para cada um de nós. Se a gente for analisar, naquele momento que Marta fala assim, desde o 36, então disseram os judeus, vede quanto o amava, que ele tinha chorado.
Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Olha que coisa interessante essa palavra aqui. Ele era Deus, ele era o Cristo, todo mundo sabia que ele se dizia filho de Deus, ele era o filho de Deus. Muitos não acreditavam, muitos acreditavam. E aí começou o questionamento. Não sabia que ele abriu o olho do cego, não podia fazer com que esse não morresse. Já tinha tido a promessa de que a morte não era para a glória de Deus, que não ia acontecer aquilo. E eles começaram uma discussão ali, falando: podia ter feito isso. Não amava tanto? Por que não veio curar? Não era amigo? Por que não veio curar? Tu não é servo de Deus? Tu não é serva de Deus? Por que o milagre não acontece na tua vida? Tu não está na igreja todo dia? Por que aquilo que tu tanto pede não aconteceu ainda? Por quê? E começa a questionar a nossa adoração. Começa a querer colocar incredulidade em nosso coração. Começa a querer destruir os nossos sonhos, os nossos projetos. E se a gente der vazão, irmão, entra. Ah, tu já está 20 anos na igreja, e aí? Olha aí. Cadê tua promessa? Cadê teu sonho? Se eu for que nem ela, eu vou falar assim: está atrás da pedra. Como ela fala aqui, olha. Jesus, já dizendo novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Nós colocamos. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Ele não manda? O Senhor fala conosco aqui em cada culto. Em cada culto Deus tem falado aqui conosco: tira a pedra. Eu tenho promessa. Eu vou voltar. E muitos têm colocado arrebatamento atrás da pedra, porque não estão crendo mais. Voltando atrás da pedra. Tirai a pedra. Olha que interessante. Quem foi que falou? Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. A mesma que falou: eu creio, se creres verá a glória. Eu creio. Ela não falou isso? A gente fala assim: eu creio que tu és o Cristo. Eu creio que tu tens promessa para a minha vida. Eu creio que tu vai me arrebatar. Eu creio que tu vai fazer isso. Aí quando Jesus vai falando para você, conversando conosco, nós falamos aqui: Senhor, já tem 4 dias, não tira não. Está fedendo. Está fedendo. O meu sonho, a minha promessa está atrás dessa pedra. Está fedendo, já está fedendo. Faz tempo, Senhor. Não tira não. Só vai vir um cheiro mau. Nós fazemos isso com o Senhor. O Senhor quer tirar. O Senhor quer realizar o sonho. Quer mostrar o milagre. E nós falamos: Senhor, peraí. Você está mandando tirar pedra? Jesus, mas já cheira mal, já tem 4 dias. Deus, faz 5 anos já que eu oro por isso. Deixa aí atrás da pedra. Deixa, está fedendo já essa minha promessa. Está fedendo já esse meu sonho. Não tem mais jeito. Deixa atrás da pedra. Porque não tem mais jeito. Foi isso que Marta falou. Ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Ah, Senhor, eu creio que Ele há de ressurgir no último... Meu irmão, eu sou a ressurreição e a vida. Se creres, verá a glória de Deus, verás a glória de Deus. E ela falou: eu creio. Muitas vezes nós falamos: eu creio, Senhor, que eu verei a tua glória. Eu creio. Aí quando Jesus vem com a promessa, vem com o milagre, eu falo: peraí, Deus, agora não, Senhor. Agora não, porque faz tempo, está fedendo, não tira não. Limitando o poder de Deus. Muitas vezes nós limitamos o poder de Deus. Nós limitamos o poder de Deus. Tirai a pedra. Mas, Senhor, já cheira mal. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Olha, Deus, Ele é tão misericordioso, que mesmo muitas vezes nós, não crendo, deixando de lado aquilo que Deus já prometeu para mim, Ele ainda tem misericórdia. Ele fala: mulher, eu não te disse ainda agora que se você crer, você verá a glória de Deus? Olha que interessante. Eu falei naquele momento, eu acho que eu não concluí quando eu falei que Marta, quando foi ao encontro de Jesus, ele parou, não foi isso? Quantos leram isso? Quantos entenderam quando eu falei isso? E Jesus mandou chamar Maria, não foi? E quando Maria foi, se jogou aos pés dele, adorou, ele se comoveu. E o que foi que ele fez quando Maria foi ao encontro dele?
ele voltou a se movimentar. E foi ao lugar do milagre. Não foi isso? Porque Marta fez com que obstaculizasse o milagre naquele momento. Parou, Jesus parou e esperou Maria chegar. Para ele poder. E quando ela o adorou, como eu falei, com a mesma pergunta, porque foi adoração, ele voltou a se movimentar. E foi para o lugar do milagre. Será que nós temos feito Jesus parar? Ou nós temos feito Jesus andar para o lugar do milagre? Essa é a pergunta que fica para as nossas vidas. Será que os nossos sonhos estão podres atrás da pedra e nós não queremos que Jesus mexa mais? Ou nós vamos crer que Ele há de realizar aquela promessa na minha vida? Ele fala para Marta, mulher, não te disse eu, se creres verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse, te dou graças, Pai, tal, tal, tal. Aí ele fala, Lázaro, vem para fora. Teus sonhos, vem para fora. Teus projetos, vem para fora. Mas cabe a nós, irmãos, tirar a pedra. Isso aí, nós sempre falamos isso aqui. Tiremos a pedra da incredulidade. Tiremos a pedra da falta de amor, de perdão, seja qual for. Nós temos que ter essa atitude. Jesus não vai fazer nada que eu possa fazer. O milagre é com Ele. Mas a pedra eu tenho que tirar, eu tenho que acreditar. Se creres, eu creio, Senhor. Eu creio. Me lança aos seus pés. Me jogo diante de Ti. Eu creio que eu verei a glória de Deus. Naquele momento que Maria estava lá sentada, ela estava esperando, sabia que Jesus ia vir. Ela não deixou a ansiedade entrar no coração dela. A ansiedade estraga tudo, irmãos. Estraga tudo. Ela esperou Jesus chamá-la. Jesus tem chamado a gente pelo nome. Jesus tem nos chamado para ver o milagre. Resta cada um de nós se levantar e ir ao encontro de Cristo. Se Jesus falou, eu vou fazer. Não precisam me antecipar, querer fazer a obra por Cristo. Marta, naquele momento, se levantou e quis fazer a obra pelo Senhor. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Cobrando de Jesus. Quis fazer a obra por Cristo, quis comover Cristo de uma maneira errada, em cobrança. Maria esperou o chamado de Deus. Opa, me chamou. Agora, Jesus, se tu estivesse aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Jesus se comoveu e voltou a andar e foi para o lugar do milagre. Que nós possamos fazer essa diferença. Não andemos ansiosos, queremos fazer a obra por Deus, o milagre por Deus. Queremos fazer tudo por Deus, deixa Deus fazer a prevalecer a vontade dEle, no momento dEle, na hora dEle. Não queira atropelar os sonhos de Deus. Ah, Senhor, não, Senhor, está demorando muito, quero um varão. Quero uma varoa. Está demorando muito, Senhor, eu vou procurar. Não, Senhor, para aí. Eu sou serva de Deus, vou agora, aqui. Homem de Deus, vou casar com esse daqui porque eu não aguento mais esperar. Mulher de Deus, correu. Deus não mandou. Ouça o chamado de Deus. Ouça a vontade de Deus. Senhor, na tua vida, Senhor, conhece meu coração. Não é bom que o homem e a mulher estejam só. Senhor, faz a tua vontade. Mesma coisa, mesmo pedido. Eu quero um pedido simples. Por exemplo, eu quero me casar, eu quero ter uma família, eu quero ter um relacionamento. Eu quero, Pai amado, espere no Senhor, irmãos. Porque senão um milagre não vira milagre. Vira tribulação. Vira tempestade. Porque um casamento mal feito é indescritível. É algo que só quem já passou, graças a Deus eu nunca passei por isso, mas já vi muitos. Só quem já passou sabe o que é um casamento, um relacionamento terrível. Misericórdia. Então nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus, nos lançarmos aos pés dele. Aí Jesus fala assim, agora eu começo a andar de novo. Agora eu vou em encontro ao teu milagre. Agora eu vou fazer aquilo que estava no teu coração, porque tu não me pediu,
Tu não me pediu que Lázaro ficasse bem? Então, agora, não era do teu jeito, mas vai ser do meu. Mas vai ser muito melhor. Por isso que era para a glória de Deus. Jesus podia ter falado, olha, pode falar lá, Lázaro já está curado. Porque o mesmo Deus de perto é o mesmo Deus de longe. Como aquele centurião que falou, Senhor, basta uma palavra. Não precisa ir na minha casa não. Se tu falar, eu sei. Olha, nem Israel achei fé como essa. Não preciso nem chegar lá. Jesus podia ter feito isso, mas que glória teria? Não, você louva a Deus, quando eu estava aqui, quando Lázaro morreu, para vocês saberem, porque o Senhor tinha esse propósito, tinha esse projeto. Então, o milagre que Deus quer fazer na nossa vida não é da nossa maneira. Não é como Marta queria, era como Jesus queria fazer, como Ele queria fazer. Maria estava esperando o milagre de Deus. O Senhor fala em Filipenses 4, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que tem que ocupar a nossa mente? Como ele fala, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Às vezes a gente fica tão ansioso em querer um milagre de Deus, a promessa de Deus na nossa vida, que a gente ocupa o nosso pensamento com aquilo, com aquela ansiedade, e não com o que deve ser ocupado. Corramos ao encontro do Senhor, sim. Ouçamos a voz do Senhor, sim. Nos prostremos diante dele, sim. E esperemos a vontade de Deus e o milagre de Deus. A vontade de Deus para a nossa vida. Que nós possamos nos render ao Senhor e acreditar. Salmo 41 fala, esperei confiadamente no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele não deixa de nos ouvir, irmãos. Se você é uma adoradora, se você é um adorador, Deus não deixa de te ouvir. Nós só temos que entender que o momento certo é dele. Que a hora certa é dele. E ele fará infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Fará melhor, ele fez um milagre. Ressuscitou um morto que já estava fedendo há 4 dias. Mesmo com a incredulidade daquele povo. E nós lemos aqui, se você continuar lendo, ele fala aqui que muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Vieram para ver Maria. Muitos estão ao nosso redor, nos vendo. Será que as pessoas têm crido em Cristo, pelo que nós temos vivido Cristo? Ou se nós somos crentes que as pessoas nem sabem que somos crentes, que somos adoradores, que mesmo em meia tribulação estamos lá rendidos. Senhor, eu sei, Pai amado, que isso aqui está acontecendo, mas eu sei, Senhor Jesus, como fala em Jó, eu sei que meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Ele vai se levantar, irmãos. Quando Jó falou isso, ele não estava bem de vida. Quando ele falou isso, ele estava sujo, podre, fedendo. Ele já tinha perdido seus filhos, perdido sua esposa, perdido tudo ali. A mulher já tinha abandonado ele estava sem ninguém, sendo acusado, um monte de dedo na cara dele. Mas em nenhum momento ele murmurou, nem foi contra Deus, nem que Senhor, tem sido justo, reto. Ele não falou com altivez no seu coração em nenhum momento. Eu sei que meu Redentor vive. E por fim ele se levantará em meu favor. Será que nós estamos falando assim com Deus? Em meio pelas suas promessas, aquilo que Ele tem falado para nós? Será que nós temos tirado essa pedra? Será que nós temos ouvido Jesus chamar, me chamar? Maria, Jesus te chama. Misericórdia, irmão. Por isso que ela foi logo se jogando aos pés dele. Jesus me chamou. Jesus tem nos chamado aqui, irmãos. Cada culto, Jesus tem nos chamado aqui. Cada vez que você tem na sua casa intimidade com Deus, Jesus tem te chamado para viver um milagre, para viver mais uma promessa. Mesmo que ele se demore aos nossos olhos, mas no tempo dele, o que ele vai fazer é melhor, é maior do que aquilo que a gente pensava, do que aquilo que a gente imaginava. Maria buscou naquele momento aquele que podia fazer o milagre, porque ela já sabia quem ele era.
E assim nós temos que ser. Diante do impossível, muitas coisas vão aparecer na nossa frente. Nós vamos trilhar coisas que muitas vezes nós não queremos. Mas somente um caminho pode levar ao milagre. Jesus. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que leva ao milagre. Nós só temos que acreditar, temos que crer. Nós temos que realmente viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Viver as promessas do Senhor. Por isso nós possamos tirar essa pedra. Nós sabemos que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a nossa fé. Roubar a nossa... acreditar que Deus vai fazer. A palavra de Deus fala que nós não temos que andar pelo que vemos, mas nós temos que andar pelo que? Pelo que? Cremos. Nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos pelo que? Nós temos que crer. Acreditar. Mesmo que pareça impossível, mesmo que tudo diga que não, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, irmão. Ele não mente. Ele não volta atrás. Ele falou, eu vou fazer. Quantos aqui tem promessas de Deus para a sua vida? Eu também tenho. Mesmo que muitas vezes aos nossos olhos pareça assim, creia, tira essa pedra. Filha, remove essa pedra. Remove, tira, porque o que está ali vai vir. Vai sair de lá. Vou realizar o teu milagre. Nós só temos que crer. Lucas 18, de 7 a 8 diz assim, não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos, que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será que nós temos essa fé ainda de acreditar, de saber que Deus prometeu, Ele vai cumprir? Saiba, Ele fará justiça aos seus santos, seus escolhidos. Deuteronômio 10, 17 diz, pois o Senhor é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Ele é Deus, irmãos. Deus de promessas. E duas palavras em Jó, para finalizar, que é tremendo para aquele que tem promessa de Deus para a sua vida. Ah, Senhor, parece tão longe. Aquilo que eu falei, está enterrado lá atrás da pedra, já enterrei, já. Deus, na sua infinita misericórdia, ainda fala para nós. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Olha que promessa, irmão. Ah, morreu! Morreu minha promessa, meu sonho morreu, Senhor. Ah, está morto? A árvore está cortada, irmão. E ela vai dar fruto, planta como planta nova. Disso que está enterrado, Deus vai fazer uma grande maravilha na sua vida. Creia, irmão, creia que por mais que pareça impossível, pareça difícil, não vai acontecer, vai acontecer. Profetiza. A palavra tem poder de vida e de morte. Eu não aceito. Vai acontecer na minha vida. Vai acontecer porque Deus prometeu. E ninguém, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem poderá parar a mão de Deus se Deus quer me abençoar? Pode o inferno inteiro se levantar. Pode o inferno inteiro, não vai prevalecer. Porque como árvore vai brotar e dará ramos como a planta nova. Vai dar. Por quê? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele vai se levantar, irmão, em favor da tua vida. Mesmo que cheire mal, remove essa pedra da tua vida. E deixa Deus trabalhar. Deixa Deus operar um milagre na tua vida aqui essa noite. Seja qual for o teu sonho. Cada um aqui tem um sonho. Muitos estão enterrados, muitos estão vivos. Mas existem sonhos enterrados aqui. Pessoas que têm sonhos enterrados. E nós possamos pedir esse milagre de Deus. Senhor, essa noite eu tiro essa pedra. Porque eu sei que tu vai ressuscitar os meus sonhos.
Ele é Deus que ressuscita sonhos, promessas para as nossas vidas. Amém? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite. Eu chamo o grupo de louvor.